qual é o limite da misericórdia de Deus? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mas qual é o limite da misericórdia de Deus? Hoje nós vamos estar falando a respeito das misericórdias de Deus. E eu gostaria de usar o texto do Salmo de número 51 para tratar este assunto. Este salmo foi escrito por Davi, logo após ele ter cometido o pecado de adultério com Betseba e assassinato do seu marido Urias. E tem como tema confissão de pecado e arrependimento. Para entendermos melhor essa história, nós precisamos voltar ao texto de 2 de Samuel, capítulo 11 e capítulo de número 12. No capítulo de número 11, nós vemos que o povo de Israel estava em guerra contra os filhos de Amon. E Davi, que deveria estar no campo de batalha com seu exército, se encontrava no seu palácio, de forma ociosa, andando de um lado para o outro, quando de repente, do seu terraço, ele contempla uma mulher muito bonita, muito formosa, tomando banho em sua casa, cujo nome era Betseba, e esta era casada. Mesmo ele sabendo que ele não poderia ficar com ela, ele manda buscá-la, e ele dorme com ela, e o pior, ela fica grávida. E para tentar ocultar este pecado, ele pede para que Joabe, que é comandante do seu exército, retirasse Urias do campo de batalha e enviasse à sua presença. Quando Urias chega à sua presença, Davi pede então para que Urias retornasse para a sua casa, com o intuito de fazer Urias se relacionar com a sua esposa e assim ocultar esse pecado. Mas Urias não vai. Não dado por satisfeito, Davi então pede para que Urias comesse, bebesse, para que ele ficasse embriagado. Mas mesmo assim ele não retorna para o seu lar. E vendo que o seu plano não teve êxito, então ele planeja a morte de Urias. Pede para que Urias leve uma carta para Joabe, para que Joabe viesse colocar Urias na frente do campo de batalha e deixasse ele sozinho, para que ele viesse ser abatido pelos filhos de Amon e assim morresse. E foi exatamente isso que aconteceu. No capítulo de número 12, então nós vemos Deus usando a vida do profeta Natã para exortar e chamar a atenção do rei Davi. E quando Natã se aproxima de Davi, ele começa a contar uma história que numa cidade havia dois homens, um homem muito rico, com muitos gados e ovelhas, e um muito pobre, que tinha apenas uma única cordeirinha. E certa vez, um viajante se hospedou na casa do homem rico, e ele, em vez de preparar dos seus gados ou das suas ovelhas uma refeição para o viajante, ele preferiu pegar a única cordeirinha do homem pobre e oferecer como refeição. Davi, ao ouvir aquilo, ficou muito irado e indignado, e determinou que aquele homem viesse a pagar e restituir 4 vezes mais. Isso porque a lei determinava que quando uma pessoa roubava alguém, ele deveria restituir 4 vezes o valor daquilo que havia sido roubado. E além disso, ele também determinou que aquele homem deveria morrer, porque não usou de misericórdia para com o homem pobre. Então Natã, naquele momento, olhando para Davi, declara: você é este homem. E começa a discorrer que aquilo que Deus havia feito por Davi, que Deus havia ungido Davi como rei, que Deus havia livrado ele das mãos do rei Saul, que por causa de ciúme e inveja intentava matá-lo, que Deus havia entregue Judá e Israel nas suas mãos, que Deus havia entregue as mulheres do seu Senhor para ele, e que ele não necessitaria ficar com uma mulher casada e muito menos matar o marido dela. Tudo isso desagradou o Senhor, o Davi não ter ouvido a sua palavra. Por causa disso, Deus envia então sobre Davi 3 juízos. Isso para mostrar a justiça de Deus. Deus, ele pune os pecados. E isso deve nos levar sempre a nos lembrar de que todo pecado terá a sua consequência. O primeiro juízo então que Deus envia sobre Davi é que a espada jamais se apartaria da sua casa. Ou seja, da mesma forma como Davi planejou a morte de Urias e o matou, esse espírito também de morte, de violência, rondaria a casa de Davi.
E nós vemos de fato isso acontecendo. Nós vemos irmão matando irmão, nós vemos irmão cometendo incesto com a sua irmã, nós vemos filho querendo roubar o trono do pai, nós vemos o filho dormindo e cometendo ato de adultério com as mulheres do seu pai. E nós vemos isso acontecendo realmente no decorrer da vida e da existência de Davi. O segundo juízo é que Deus declara que aquele pecado que Davi cometeu de adultério em oculto seria feito agora às claras. E nós vemos isso acontecendo no capítulo de número 16, como quando o próprio filho de Davi, Absalão, toma e dorme com as mulheres do seu pai, à luz do dia, diante de todo o Israel. E o terceiro juízo que Deus enviaria, que o filho que Betseba estava esperando morreria. Ao ver tudo aquilo, Davi, ele se arrepende. E por ter se arrependido, então, o profeta declara que ele estava perdoado e que ele não morreria. Lembrando que pela lei, todas as pessoas que cometiam adultério deveriam ser mortos. E também pela lei, todos aqueles que cometiam assassinato também deveriam ser mortos. E aí então, nós vemos a ação da misericórdia de Deus. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus dá. A misericórdia é algo que nós merecemos como punição, mas Deus retém a sua mão para não fazer aquilo que nós merecemos. E é exatamente isso que Davi aprende. Davi realmente entende de que pelos pecados que ele cometeu, ele deveria ser punido com a morte, mas Deus reteve a sua mão para não fazer isso. E é por isso que quando ele chega agora no Salmo de número 51, ele olha para um Deus, não um Deus mau, não um Deus carrasco, não um Deus que tem o intuito e desejo de realmente punir as pessoas, mas ele olha para um Deus de misericórdia, um Deus que acima de tudo tem um desejo de restaurar a alma do homem pecador. Por isso que a palavra mesmo de Deus declara que nós devemos realmente confessar os nossos pecados para que nós venhamos ser perdoados por Deus e, acima de tudo, para que a justiça de Deus nos limpe. Também fala que se nós confessarmos nossos pecados e deixarmos, nós alcançamos misericórdia de Deus, porque aquele que oculta os seus pecados jamais prosperará. Por isso, então, Davi, quando começa esse salmo, ele pede ao Senhor para que Deus viesse se compadecer dele, porque Deus é um Deus que se compadece. Ele pede para que Deus viesse ter misericórdia. Por quê? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele pede para que Deus apagasse as suas transgressões, lavasse, purificasse a ele, criasse nele um coração puro e um espírito inabalável. E é por isso que nós precisamos entender que talvez você que está aí nos assistindo, talvez você pense que o pecado que você cometeu não tem perdão, mas eu gostaria de declarar para você que o desejo de Deus é realmente fazer com que o pecador venha se arrepender de forma genuína e verdadeira, para que venha receber o perdão de Deus e assim ser restaurado pela sua misericórdia. Que você que está aí nos assistindo possa ter essa certeza, crer no seu coração, confiar em Deus, descansar nas suas promessas e na sua verdade, e saiba que Ele ama. E a Bíblia declara que Deus corrige a quem ama. Assim, a um pai que quer ver o seu filho bem. Saiba e lembre-se sempre disso, que o Senhor realmente Ele tem bênção para as suas vidas, que Deus, Ele quer que você saia desse estado de pecado, que você se achegue a Ele com um coração sincero, genuíno, arrependido, confesse, largue este pecado e receba o perdão de Deus e seja restaurado pela sua misericórdia. Que o Senhor continue a ministrar, a falar ao seu coração. Acesse sempre o nosso site www.beteljaponês.com e que o Senhor os abençoe. E saiba que Deus te ama e que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida.